Sobre metanoia na adoração, vou falar um pouquinho também sobre vida devocional. E toda vez que eu vou falar sobre adoração, meu coração ferve para falar. Eu amo falar sobre adoração, falaria muitas horas e noites sobre adoração, mas vou tentar ser bem sucinta para que eu só dê o alimento de fato que o Pai quer dar para vocês nessa noite. E falar sobre adoração é muito bom para mim, porque apesar de eu ter crescido, né, com essa questão da música, eu achava que eu sabia tudo sobre adoração por causa disso. Como vocês sabem, eu sempre conto isso, né? Eu sempre cantei desde novinha, desde os meus 8 anos eu comecei a cantar. E a minha família sempre foi muito envolvida com música. Que é isso, gente? Tá cantando mestre, eu preciso de um milagre. Estão vendo? É o celular de alguém, acho. Eu canto, eu faço agora. Mestre, eu. Vem cá. De quem é o celular? Levanta a mão, só pra gente dar uma ideia sobre músicas melhores. Brincando. E quando eu falo sobre adoração, né, como eu disse, minha família sempre foi envolvida com música, desde o meu avô, o Lindino, pai da minha mãe. E eu achava que eu sabia tudo sobre música, eu sabia tudo sobre adoração. E quando foi há 4 ou 5 anos atrás, acho que faz 5 anos esse ano, acho que foi preparando a noiva 12, né? Não lembro. Que a gente teve aqui a presença de um apóstolo lá de Teresópolis, que ele veio aqui e foi um divisor de água nas nossas vidas. Eu vi que a gente sabia muito pouco sobre adoração. A gente sabia muito sobre música, mas a gente sabia muito pouco sobre adoração. E eu fui confrontada, eu lembro que quando acabou, assim, o primeiro dia, foram 3 dias, assim, quando acabou o primeiro dia, eu lembro que a Marília, né, ela lidera o louvor junto comigo, e eu falei assim, cara, a gente está fazendo tudo errado, a gente não sabe nada. E cada vez, assim, eu tenho a oportunidade de participar de alguns congressos de adoração, e cada vez mais eu vejo, graças a Deus, que eu sei pouco do que é Deus, cara. Eu sei muito pouco, assim, da infinidade daquilo que Deus tem para nossa vida, porque a gente sempre acha que sabe o suficiente. A gente sempre acha que sabe adorar suficientemente bem, que a gente sabe orar como ninguém, que a gente sabe fazer tudo como ninguém. E, cara, é muito bom você ser confrontado e você ver que Deus é infinito. Então, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ter do Pai. A gente nunca vai ter o suficiente. E quando eu coloquei aqui adoração e vida devocional, a adoração flui daquilo que você é. Porque você pode perguntar assim, cara, o que a adoração tem a ver com vida devocional? Tem tudo a ver. Porque a adoração não é o que você faz, a adoração é o que você é. A adoração, ela flui daquilo que você é. Sabe, tipo, o teu comportamento, ele molda quem você é, o objeto da adoração. Ele refere ao objeto da adoração. Quando você é adolescente, eu não sei se alguém já passou por isso, né, mas é muito comum você ver, às vezes, um determinado grupo se vestindo de forma igual àquele artista, falando igual àquele artista, porque, às vezes, assim, o meio, ele influencia. Então, assim, quando nós adoramos ao Pai, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós ficamos parecidos com ele. E a única forma de nós ficarmos parecidos com o Pai é tendo intimidade com ele. Essa é a única forma de você ficar parecido com ele. E quando a gente tem convivência com uma pessoa, com certeza vocês passam por isso, lá em casa, a gente fala praticamente todo mundo igual. A gente tem a mesma forma de falar. E quando você é próximo, às vezes, uma amizade, você tem essa questão de você ficar parecido. E a mesma coisa acontece na nossa vida com o Pai. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você tem intimidade, mais parecido você fica com o Pai. Então, a primeira metanoia que a gente precisa sofrer na nossa vida sobre adoração é que a adoração não é o que você faz, é o que você é. E a adoração, ela flui daquilo que você é. Ela flui de quem você é. E uma outra metanoia que eu passei para minha vida, que assim, foi muito forte. Muda aí, por favor, Cami. 30 minutos de louvor na igreja, 2 vezes por semana, não te faz um adorador. Eu sei que é muito forte isso. E eu peço que vocês não saiam daqui dessa noite chateados comigo. Mas 30 minutos, se o teu momento de adoração é somente os 30 minutos aqui na quarta e os 30 minutos no domingo, isso não te faz um adorador. O que faz você ser um adorador é a tua vida devocional, é a tua intimidade com o Pai. Ainda que você faça isso, assim, por exemplo, às vezes você pode pensar que, cara, mas eu chego na igreja e quando está rolando o louvor, eu faço isso de olhos fechados, eu levanto as minhas mãos. Ainda assim, se o teu contato com o Pai for só esse, isso não faz de você um adorador.
Você precisa que o Pai, ele se revele a você, para que você seja um verdadeiro adorador. E é por isso que adoração e vida devocional, elas caminham juntos. E quando eu falo sobre que isso é uma metanoia que eu sofri, é porque, assim, a gente, quando a gente vem do tradicionalismo, a gente aprende muita coisa positiva. Eu não sou o tipo de pessoa que metralho o tradicionalismo. A gente aprende muita coisa, a gente aprende coisas muito ricas. Mas a gente aprende também, infelizmente, religioso. A gente fica muito religioso. Então a gente não aprende a questão da vida devocional, a gente não aprende sobre ter intimidade com o Pai. A gente não aprende, às vezes, desde pequeno, que nós fomos criados para ter intimidade com o Pai. E graças a Deus, hoje, a religiosidade ela tem sido destruída e a gente tem tido o privilégio de saber sobre isso. E isso tem mudado a nossa forma de adorar, porque nós temos sido mais íntimos do Pai. Nós temos tido mais contato com o Pai. E isso tem feito as coisas mudarem na nossa vida. Mas antes, eu digo por mim mesma, eu não tinha esse contato com o Pai diário. O meu contato com o Pai diário era uma oração simples, da forma que desse para fazer. A gente fala de um tempo que você separa no teu dia para você com o Pai. Um tempo que você separa do teu dia para você adorar o Senhor. Para você deixar que Ele fale. Porque você serve a um Deus que fala. Hein? Você serve e fala. A única forma de você ouvir a voz do Pai é você buscando. Às vezes a gente reclama que a gente não tem direcionamento ou que a gente não tem ouvido a voz do Pai, mas é porque isso está diretamente ligado à nossa forma de buscar, que está muito abaixo do nível que o Pai quer. O Pai, ele se revela para quem ele tem intimidade. Então a gente precisa buscar mais o Senhor. E tem uma frase do Matt Redman, muda aí, por favor. É outra. É o antes. A revelação de Deus é o combustível para o fogo da nossa adoração. Essa frase é do Matt Redman. E o que ela quer dizer é justamente o que eu acabei de falar. Quanto mais você saber quem é Deus, mais você vai ter fogo dentro de você para adorar. Quanto mais você tiver revelação do que é o Pai, do que é o Espírito Santo, isso é o fogo, isso é o combustível para manter você um adorador, para fazer de você um adorador. Só que você só vai conseguir ter a revelação de quem é o Pai no seu íntimo e no seu secreto, quando você busca Ele. E, cara, é muito bom você ter intimidade com Deus. Uma das coisas que a religiosidade também tem sido quebrada é, cara, você pode falar com Deus da forma que você quiser. Não necessariamente você tem que estar ajoelhado, sabe? Às vezes eu lembro que esses anos atrás, até a gente ter esse congresso preparando a noiva, eu pude observar em mim que quem estabelecia diversos pré-requisitos para entrar na presença do Senhor. Eu, Ana Carolina. Quem colocava os pré-requisitos para entrar na presença do Senhor era eu. Eu achava que adorar o Senhor da forma que a gente adora era só aqui na igreja, que em casa você não podia sentir aquela presença. Eu achava que os dons do Espírito só eram manifestos quando o Espírito Santo ele quisesse. E depois você vai desconstruindo isso quando você tem intimidade com o Pai. Eu lembro que nesse congresso, esse apóstolo falou assim, cara, se você quer entrar na presença do Espírito Santo, conta até 3 e entra. Você tem livre acesso. E eu lembro que nesse congresso, foi muito doido que ele contava 1, 2, 3, e cara, a gente entrava na presença de Deus rasgando. Porque a gente precisava saber disso. Cara, vocês precisam saber disso. Tem livre essa presença do Pai, aonde quer que vocês estejam. Vocês não precisam de um momento propício, criar um ambiente para você entrar na presença do Senhor. Eu já falei isso diversas vezes, cara. Quando eu trabalhava, Deus já me deu tema de congresso no metrô. Já me deu ato profético dentro do metrô. Eu já viajei praticamente daqui da Pavuna até Copacabana falando em línguas estranhas, porque é um dom que Deus me deu. Então a gente tem que parar de criar pré-requisitos para entrar na presença do Pai. Pré-requisitos para manifestar os nossos dons. Se existe um dom que há em ti, manifeste-o. Aonde quer que você esteja. Você pode fazer isso. Você não precisa de instrumentos musicais, ou você não precisa que necessariamente exista um ministro sobre a tua vida para te conduzir em adoração. A adoração é mais do que isso. Adoração é muito mais do que isso. Você precisa ir para um nível de profundidade, onde você conheça o Pai. Essa semana eu estava lá em casa e eu estava pensando justamente sobre isso. Eu estava conversando com ele, eu falei assim, caramba, Pai, eu conheço muita gente bondosa. Eu conheço muita gente amorosa. Sabe, a palavra fala que Deus é amoroso, que Ele é bondoso, que Ele é fiel. E eu não sei vocês, mas eu conheço gente que é amorosa, eu conheço gente que é bondosa, eu conheço gente que é fiel, mas eu só conheço um que é santo. E eu fiquei falando assim para ele, caraca, Pai, tu tira mão, não, né? Só tu é santo, não tem mais ninguém.
E é a revelação, e isso vai entrando dentro do meu espírito. E quanto mais eu me convenço de quem de fato é o Senhor, mais eu quero adorar. Isso é combustível. A revelação de quem Ele é para mim. Porque, cara, eu não estou falando para você saber quem é Deus. Eu estou falando para você ter a revelação impressa dentro do teu espírito de quem é Deus. São coisas totalmente diferentes. É totalmente diferente você saber quem é Deus. Você saber quem é Ele. Você saber o que Ele faz. E você ter impresso no teu espírito a santidade dEle. A bondade dEle. O quanto Ele é fiel. O quanto Ele é amoroso. Quando isso é revelado para dentro de você, isso faz com que você tenha um combustível muito maior para adorar o Senhor. Quando eu trabalhava, eu sempre falo isso muito para as meninas, porque às vezes eu sei que vocês podem falar assim, é fácil para você falar de vida devocional, né? Para falar de vida devocional porque não deve fazer nada. E eu sei que é muito difícil, cara, você ter um contato às vezes para buscar o Senhor na tua casa. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu acordava às 5h pouco da manhã e eu ia trabalhar. E quando eu voltava, assim, cara, quem mora aqui para trabalhar na Zona Sul, 2 horinhas de viagem. E eu lembro que quando eu voltava, eu estava morta, eu estava muito cansada. Assim, eu lembro que quando a gente começou, né, o Igor e a Bia introduziram para a juventude essa questão do soaking. Caraca, eu dormia direto no soaking, acordava no dia seguinte. Porque, assim, é normal, é natural, às vezes você está muito cansado. E eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, às vezes eu dormia na devocional e eu me sentia mal e eu comecei a pedir assim, pai, me dá estratégia para te buscar. E eu falo isso com todos os jovens que vêm falar comigo, eu não estou conseguindo fazer devocional. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus, dá estratégia. Porque o pai dá. E eu lembro que eu pedi assim, estratégias para não ficar longe dele. Eu pedi estratégias ao Senhor para buscar ele, para, apesar de todo o cansaço, eu manter um contato diário com ele. E eu lembro que uma das estratégias que o pai me dava assim, muito, que era uma coisa que eu conseguia fazer praticamente diariamente, eu fazia muito jejum. Eu fazia muito jejum. Porque quando eu ia para o trabalho, era tranquilo de fazer jejum. Eu ia, tomava só um golinho de café, ficava às vezes jejum de sólido, às vezes até meio-dia, mas ninguém sabia que eu estava em jejum, era uma coisa tranquila. Né? Porque às vezes não tem como você orar no trabalho, às vezes sair da sala de aula e tal. Mas, cara, Deus me deu a estratégia do jejum e eu lembro que jejum e propósito, eu fazia um atrás do outro. E eu colocava o celular para despertar, orar. Aí ia no banheiro, orava, entregava o jejum meio-dia. Então, assim, eu pedia ao pai estratégias e ele me dava. Então, assim, a gente não pode usar, às vezes, isso como desculpa para a gente não buscar o Senhor e para o nosso contato com o Pai ser só na igreja, porque isso não faz da gente um adorador, isso faz da gente um religioso. A gente precisa ser adorador, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter revelação de quem é Deus. E eu lembro que eu fazia muito jejum e o Rodrigo, né, me conheceu no trabalho, e a gente já foi só amigo, e ele sabe disso, assim, às vezes eu vivia em propósito, né, amor? Vivia em propósito de oração. Às vezes falava assim, tipo, hoje vamos sair disso aqui, vamos comer hambúrguer. Eu falei, tô em jejum de hambúrguer. Tipo, eu expliquei pra ele o que era propósito em jejum antes dele se converter, porque ele já sabia. Às vezes ele me dava, sei lá, um chocolate, ele, tá em propósito, né? Porque assim, ele já, antes de se converter, ele já sabia que eu era cheia do jejum e do propósito. Porque era a forma que eu tinha de estar próximo do Pai. Então, assim, a gente não pode usar a nossa correria do dia a dia, que eu sei que é muita, mas a gente não pode usar isso como desculpa para a gente ficar longe do Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida devocional. Nós precisamos ter a revelação de Deus, como diz essa frase, porque ela é o combustível para o fogo da nossa adoração. A próxima metanoia é: adoração não é música. Essa é forte, né, gente? Porque toda vez que você fala sobre adoração, você imagina alguém cantando, você imagina o ministério de louvor. E, cara, adoração não é música. Sabe o que é música? É uma das expressões de adoração. Música é uma das muitas formas que nós temos de adorar o Senhor. Música é expressão de adoração. A música não é adoração. Então, isso é uma também metanoia que a gente precisa sofrer. A gente não pode pegar a música e achar que isso é adoração. O Igor, no livro dele, ele fala sobre isso, né? Que existem muitas músicas cantadas, muitas músicas gospel, muitas músicas evangélicas que, apesar de ter Deus, o nome de Deus, e apesar de ser cantada por alguém evangélico, não necessariamente é uma adoração. A música, às vezes a gente pode pensar, e isso foi uma metanoia que eu sofri, porque eu também achava isso. Para mim, primeiramente, a adoração era música. Eu só pensava que era a gente cantando aqui e tal, e que isso era adoração, ponto. Eu pensava nisso. E eu pensava que todas as músicas cantadas por cantoras e grupos evangélicos, elas eram adoração. E não são. Não necessariamente. Existem músicas assim que fala. Hoje em dia a gente tem até música evangélica que fala sobre vingança gospel.
né? Que a gente fala sobre, às vezes você grava uma música e ela tem vingança. E, cara, a música, ela é uma expressão de adoração, mas ela só vai ser adoração quando ela tiver 2 fatores. Quando o centro dessa música for o Pai, for Deus. Se o centro não for Deus, não é adoração, é música. E o outro fato é se essa música ela estiver saindo de um coração adorador. Aí vocês podem perguntar, cara, mas tem como uma música evangélica, o centro não ser Deus? Cara, tem. Tem como centro, inclusive, ser a gente. Sabe? E a gente, às vezes, a gente passa muito tempo ouvindo músicas sobre restituição, sobre promessas, sobre eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. E é totalmente voltado para as coisas que a gente quer. Em nenhum momento exalta o nome do Senhor. Isso não é adoração. Isso somos nós no centro. É o ser humano no centro. É o ser humano pensando nele o tempo todo. E, cara, e não que seja errado. Então é errado eu pedir pelo meu milagre? É errado eu pedir pela bênção? É errado eu pedir por cura? Não é errado. É errado você ser egoísta e vir para o culto achando que você só vai receber e não tem nada para dar. Isso é errado. É errado quando a gente pega um momento de adoração, onde nós deveríamos somente dar, exaltar o nome do Senhor, e a gente transformar isso num mercado de coisas que nós queremos. Isso é errado. Isso é um sentimento egoísta. E, cara, se a gente entendesse na profundidade, no mundo espiritual, o que é adoração, a gente somente exaltaria o nome do Senhor. Porque enquanto nós estamos adorando e exaltando o nome do Senhor, existe um mundo espiritual que trabalha ao nosso favor. E sem você verbalizar um pedido, existem anjos ministradores lutando pela tua causa. Hoje eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, existem benefícios da adoração muito profundos, sem você pedir uma coisa. Só no momento que você está exaltando e adorando o nome do Pai, sem você pedir por nada. Deus que conhece o teu interior e sabe exatamente todas as suas necessidades, Ele trabalha em favor da sua vida. Só que às vezes a gente se coloca no centro e a gente quer pedir, nossa, o louvor só fica com esse negócio de santo, de acende fogo, não fala sobre promessa, sobre restituição. Eu sinto muito, mas a adoração não é para você e nem sobre você. A adoração é sobre Deus. E você precisa exaltar o nome dele. Você precisa glorificar o nome do Pai. Eu lembro que quando a gente passou por essa metanoia, eu lembro que a gente chegou numa pasta de música, tipo, fora, porque a gente foi acostumado a isso. A gente foi acostumado a um povo que só quer receber. A gente não quer dar, a gente sai da igreja, a gente aprende desde pequena a sair da nossa casa e ir para a igreja para ver o que Deus vai falar comigo hoje. Vou na igreja hoje para ver o que Deus tem para mim. Cara, Deus fala porque Ele é misericordioso. E se Ele tiver que falar na hora da adoração, Ele vai falar também. E vai falar na hora da palavra. Ele fala, Deus fala. Nós servimos a um Deus que fala, graças a Deus por isso. Só que nós não podemos condicionar o momento de adoração ao momento em que nós queremos pedir, cantar, fazer orações cantadas daquilo que nós queremos. E não dar a nossa adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, na adoração, o que a gente precisa fazer, cara, é minimizar todos os nossos problemas, tudo aquilo que nós queremos, todos os nossos desejos, e elevar os nossos pensamentos ao Pai e adorar Ele da forma que Ele merece ser adorado. Nós precisamos silenciar o nosso coração, nós precisamos silenciar os nossos anseios, silenciar as tribulações que nós estamos passando e crer que existe um mover profético no momento em que nós estamos adorando. E que Deus trabalha em favor de nós quando nós estamos exaltando o nome dEle e pedindo mais dEle. E o outro ponto que eu falei é sobre sair de um coração adorador. Nós precisamos ser adoradores para que dentro de nós saia uma adoração. Se nós não somos adoradores, o que sai de nós também é música, não é adoração. Você precisa ser adorador para dentro da tua vida existir uma adoração que agrade o coração do Pai e que saia da tua vida. Eu sempre falo isso aqui para os meninos e tal. Eu sempre falo isso para eles. Cara, antes de vocês serem músicos, vocês são adoradores. Vocês são adoradores. Imaginem vocês ser aqui no Ministério de Louvor, ou qualquer outra, ou até vocês mesmos, se a gente conduzisse vocês, nós estamos chamando isso aqui nós somos um Ministério de Louvor e conduzimos vocês à adoração, através da expressão de louvor, da música. Só que vocês imaginem, se nós não fôssemos adoradores, como que nós conduziríamos vocês a um lugar que nós não conhecemos? Como que nós vamos levar vocês a um lugar que nós não sabemos indicar? Como que você vai instruir teu filho a ser adorador se você não é? Como você vai ensinar para o teu filho o caminho dos santos se ele vê você só adorando a Deus na igreja?
teu filho precisa ver que você é um adorador, para que você ensine isso a ele. Eu sempre falo isso, a gente só conduz a pessoa a um lugar que nós conhecemos. Se alguém pede para ir contigo a Nova Iguaçu, você só leva essa pessoa a Nova Iguaçu se você souber o caminho de Nova Iguaçu, senão você se perde junto com a pessoa. E a mesma coisa na adoração, você precisa ser adorador para que você conduza as pessoas em adoração a um caminho que você antes conhece, a sala do trono que você visita, que você está, ao Santo dos Santos que você conhece. Você precisa ser adorador. O outro tópico, mas o que é adoração? Abre a Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Falei sobre o que não é adoração, né? Adoração não é música. O que é adoração? Gênesis 22, 5. Eu coloquei ali, adoração é erguer o altar, é você ser o altar, é você levar o sacrifício e você ser o sacrifício. Em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5, diz assim: E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Esse versículo é o primeiro versículo na Bíblia que fala sobre adoração, e não tem nada a ver com música. Tem a ver com sacrifício. A primeira vez que a palavra, que o assunto, né, adoração, é mencionado na Bíblia, é para falar de sacrifício e não de música. Em momento algum a gente vê Abraão falando, e eu subi louvando ao Senhor junto com Isaac. E eu subi cantando. E é muito engraçado que ele fala assim, cara, fica aqui, que eu vou ali adorar o Senhor, sacrificando meu filho, e já volto. A primeira vez que a palavra adoração ela é mencionada na Bíblia falando sobre sacrifício, eu perguntei ao pai, eu falei, pai, então adoração é sacrifício, né? Já que a primeira vez falada foi isso, adoração é sacrifício, né, pai? E o pai me deu essa definição. Que está aqui em Gênesis 22, quando fala, Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Adoração é você erguer o altar. É quando você adora o nome do Pai. É quando você ergue um altar de adoração. Adoração é quando você ergue esse altar, onde quer que você esteja, na igreja, na sua casa, você exalta o nome do Pai. Você ergue esse altar de adoração onde quer que você passa. Você ergue esse altar de adoração no teu trabalho, na tua casa, no teu quarto, no teu secreto. É você ser o altar. É quando o nome do Pai, é quando a adoração ela é manifesta através das suas atitudes e dos seus atos. Isso também é adoração. É quando você manifesta o Pai através das suas atitudes sem muitas vezes precisar abrir a boca. Você é um altar de adoração quando você manifesta a essência do Pai. Isso faz de você também um altar de adoração e isso é adoração. Adoração é você levar o sacrifício. É quando nós temos que renunciar aos nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que não está de acordo com o coração do Pai. Renúncia também à adoração. Renúncia também à adoração. É você levar às vezes a tua promessa. Porque às vezes Deus dá uma promessa para a tua vida e a promessa vira Deus na tua vida. Tu foca mais na promessa do que em Deus. Tu corre atrás da promessa e não corre atrás de Deus. Às vezes a própria promessa que vem do Pai, ela vira Deus na nossa vida. Porque você fica tão focado naquela promessa que você passa a perseguir a promessa e não a Deus. Porque você quer o cumprimento da promessa, você quer a promessa. E muitas vezes até entregar a promessa no altar. Como sacrifício, isso é adoração. E eu estou falando de algo que eu já vivi. Eu já vivi situações onde o Pai pediu para eu entregar sonhos e promessas que tinham aprovação dele. Assim como Abraão com Isaac. Isaac era promessa de Deus. E Deus pediu mesmo assim. Isso também é adoração. Renúncia também é adoração. Você entregar no altar aquilo que você sonha, a promessa, para que o altar de adoração esteja somente o Senhor, para que você tire do trono a tua promessa, para que você tire do trono esse teu maior sonho e coloque o Pai novamente. Isso também é adoração. E adoração é você ser o sacrifício. É quando a gente tem que matar a nossa carne, é quando quem vai para o altar é a gente. A gente que é amarrado. Nós somos o Isaac. A gente tem que matar a nossa carne para que a glória do Pai seja manifesta. A gente tem que matar o nosso eu, esvaziar de nós para que a glória do Senhor ela possa fluir na nossa vida.
Porque quanto mais eu, menos de Deus na nossa vida. Quanto mais você tem de você, menos você vai ter de Deus. Deus, ele precisa de espaço. Eu sempre lembro de uma visão da Bispa Sônia. Gente, é muito antigo isso, mas eu sempre lembro disso. Que ela teve uma visão de que ela via o Espírito Santo em forma de pássaro, pairando, voando na igreja, parando sobre a igreja, e que ele não conseguia lugar para pousar. Ele não conseguia pessoas disponíveis para pousar. Eu sempre lembro isso. Eu era criança quando eu ouvi essa visão dela. E eu sempre peço isso: Senhor, esvazia-me de mim, para que o teu Espírito Santo tenha lugar em mim onde pousar. Que eu não seja impedimento para o Senhor chegar perto de mim e falar: bom, aqui na Carol não tem lugar para pousar. Vou para outra pessoa. Eu desejo ser totalmente vazia de mim, dos meus sentimentos, para que o Espírito Santo ele pouse na minha vida. Para que eu seja mais cheia do Espírito Santo. Então, por isso que você ser o sacrifício também é adoração. Nós precisamos entregar diante de Deus tudo aquilo que tira Ele do trono. É muito fácil saber aquilo que você está adorando. Aquilo que é trono na tua vida, aquilo que é prioridade na tua vida. Aquilo que você abre mão de Deus. Às vezes pessoas, sentimentos, amizade, namorado, relacionamento. Sem você perceber. Você coloca a pessoa, você coloca o relacionamento no trono e tira Deus. Adoração é tudo aquilo que você coloca Deus no centro. É o próximo slide. Essa também é uma definição de adoração. Tudo aquilo que você coloca Deus no centro é adoração. Se você exerce algum ministério na igreja, mas o centro não é Deus, você exerce tarefa religiosa, mas não tem adoração. Tudo aquilo que Deus ele colocou na tua mão para fazer, porque às vezes a gente acha que necessariamente porque a gente está fazendo para Deus, Deus está se agradando. E muitas vezes não está se o centro não foi Ele. Se Deus te chamou para ser líder de célula, o centro tem que ser Ele. Se Deus te chamou para você tocar um instrumento, o centro tem que ser Ele. Se Ele te chamou para ministrar louvor, o centro tem que ser Ele. Se em algum momento você achar que é por causa de você e você tirar o Pai do centro, isso não é adoração e o que você está fazendo é tarefa religiosa. Você não está exercendo o ministério. Em tudo aquilo que nós fazemos na casa de Deus, nós precisamos que o Pai ele seja o centro. A função, ela não determina a nossa identidade. Eu sempre falo sobre isso também. A função não determina a tua identidade. Aquilo que você faz na igreja não determina quem você é. A nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. E a tua função não faz com que isso seja a tua identidade. A tua função também não determina o teu nível de intimidade. Às vezes a gente acha assim, porque só pastor pode ter intimidade. Só quem ministra no altar que pode ter intimidade. E não é dessa forma. A função não determina a intimidade de ninguém. Embora eu hoje seja pastora, qualquer um de vocês que busquem mais a Deus do que a mim, vocês podem tranquilamente ter mais intimidade com Deus do que eu. Porque título não define a minha intimidade com Deus. Título não define a minha identidade. Título é só a função. E a função determina o que você faz e não quem você é. E se Deus não for o centro, não tem como isso ser adoração. Tudo aquilo que você exerce na igreja, todo o ministério, não é somente o ministério de louvor. Se você é diácono, se você fica na portaria, se você limpa o banheiro, mas você faz com o Pai no centro, isso é adoração. Adoração não é só quem ministra louvor. Tudo aquilo que você faz com o teu coração, que você está pouco preocupado no teu nome aparecer no slide. Tudo aquilo que você faz e você está pouco preocupado do teu nome ser glorificado, de no final baterem palmas para você. Tudo isso que você faz, onde você não está se importando que as pessoas vão dizer que você é referência ou não. Tudo isso é adoração. Mas nós precisamos sair do altar, nós precisamos sair do foco. Adoração é demonstrar amor. Abre a Bíblia de vocês em Lucas. Lucas no capítulo 7. Lucas no capítulo 7. A partir do versículo 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Versículo 44 agora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta rogou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse texto, toda vez que a gente também fala sobre adoração, esse é um dos textos mais comentados. Essa mulher que é uma pecadora, que não quis saber de nada, invadiu a casa que Jesus estava e foi adorar ele, e também não tem nada a ver com música. Ela só chegou diante dele, se ajoelhou, derramou diante dele o unguento, algo de mais precioso que ela tinha. Ela derramou diante do Senhor e não cessou de beijar os seus pés. Isso também é uma demonstração de amor. Isso é uma adoração. E a adoração, ela precisa ser demonstração de amor. Eu ministro o louvor há muito tempo. E uma das coisas que eu vejo muito, e é muito comum, é assim, a gente está cantando uma música. E aí está todo mundo cantando a música. E aí a música acaba e você fala assim, adora ao Pai com as suas próprias palavras. Aí fica aquele cri, aquele silêncio. Ninguém adora ao Pai com as suas próprias palavras. Ninguém fala nada. E essa demonstração de amor, tirando assim, com exceção de Deus, esse é o único lugar no Evangelho que Jesus diz que alguém demonstrou amor por ele. É o único lugar no Evangelho que Jesus fala que alguém demonstrou amor por ele, tirando o próprio Pai, tirando Deus. E nós precisamos, e você vê que Deus ele valoriza a demonstração de amor. E nós precisamos demonstrar amor ao Senhor. E eu não sei o que é, mas eu sempre observo isso. Às vezes a gente, nós precisamos ser menos musical e ser mais adorador, sabe? Às vezes a gente é muito musical e pouco adorador. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito fácil você repetir canções. É muito fácil você se esconder atrás da música. Mas você não conseguir verbalizar aquilo que de fato você sente. Por que é tão difícil a parte do adore a Deus com suas palavras? Essa parte deveria ser mais alta do que quando a gente está cantando. Por que é tão difícil a gente achar dentro de nós palavras para expressar o amor ao Senhor? Por que é tão difícil demonstrar amor ao Senhor? O que impede a gente de demonstrar amor ao Senhor? Quando eu estava pensando sobre essa questão da demonstração de amor, eu estava lembrando que quando eu era da escola, eu estudava com uma menina e ela estava namorando um menino que ela não gostava. Ela estava a velha história, né, gente? Ela estava namorando um amiguinho para esquecer o outro amiguinho. Ela gostava de um menino, mas esse menino não queria nada com ela, e aí ela começou a namorar com o outro para poder esquecer esse um que não queria nada com ela. Mas ela não gostava dele. Ela gostava do outro, né, gente? Quem nunca? Aí, o que acontece? Ela não conseguia se expressar para ele, porque ela não amava ele. Ela não gostava dele. E eu lembro só que ele gostava dela. E eu lembro que toda vez que ele escrevia, né, eu lembro que na época de Orkut, né, tinha esse negócio, o topo é meu, do depoimento. Aí ele sempre escrevia várias coisas para ela, e aí ele falava assim, foi o nome dela. Vê não, amiga. Aí quando era a vez dela escrever, ele falava assim, escreve alguma coisa para mim. Ele escrevia para ela e ela falava assim, aí ele falava para ela, escreve alguma coisa para mim, para ficar no topo do depoimento. Aí, vocês lembram disso, gente? Só eu que fiz esse negócio do topo é meu. Ah, tá. Aí o que acontece? Aí ela pegava, quando ela ia escrever uma coisa para ele, ela pegava e botava o refrão de uma música do Los Hermanos, por exemplo. Aí ela botava o refrão da música e botava coraçãozinho. Aí ele ia e aceitava, e ficava lá no topo. Aí depois passava um tempo, ele escrevia mais alguma coisa para ela, aí ela pegava o refrão de uma outra música e mandava para ele. Aí teve uma vez que ele falou assim, cara,
Toda vez que eu peço pra você escrever alguma coisa pra mim, você só me manda música. Escreve alguma coisa de você, cara. Sei lá, que saia de você. Aí ela me procurou. Caraca, tô ferrada. Ele pediu pra eu escrever alguma coisa que vinha de mim, cara. E agora, o que eu faço? Ela não sabia dizer nada pra ele, porque ela não amava ele. E ela falou, cara, o que eu faço? Como é que eu vou escrever alguma coisa pra ele? Porque eu não sinto nada por ele. E eu falei, cara, tu tem duas... Ou tu escreve alguma mentira, ou conta a verdade. E quando eu estava pensando nisso, cara, às vezes é basicamente isso que a gente faz com Deus, cara. A gente é repetidor de música. A gente sabe cantar lindo, lindo és, lindo és, lindo és. Quando diga ao Senhor que você ama com essas palavras, tu não acha em você nada verdadeiro para dar para o Pai, porque tu é repetidor de música. Sabe, às vezes você não é adorador. Falta em você a essência de algo verdadeiro dentro de você. Sério, era a pessoa mais fácil para a gente adorar, deveria ser o Pai. Deveria ser o Senhor. Agora vocês imaginam, sei lá, no lugar desse cara, imagina vocês um casal, assim. Qualquer um que seja casado ou que tenha namorado. Imagina, você fala pra tua mulher assim, nossa, amor, você é incrível, você é a melhor mulher que existe. E ela fala, eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Aí depois ele vai e fala de novo, amor, mas você é a mulher que eu quero casar. Eu nunca vi uma mulher espetacular. Amor, eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar. Olha que coisa esquisita. Não é estranho não, gente? Você demonstrar um sentimento para uma pessoa que só te responde com música. Porque não... Gente, não é estranho? A mesma coisa para o Pai, cara. Por que é fácil cantar lindo, lindo és, me leva à sala do trono? E vamos demonstrar amor ao Senhor agora. Adora o Senhor com essas palavras. 3 adoram. 3 conseguem verbalizar. Não era para ser mais fácil adorar o Senhor? Cara, se você buscar dentro de você, eu tenho certeza que mais do que música, você tem inúmeras razões para adorar o Pai. Eu tenho certeza que se você buscar dentro de você, você tem muita coisa para agradecer, você tem muita coisa para adorar. Você tem muita coisa para declarar, mas às vezes a gente se esconde atrás da música e vira repetidor de música. Então nós precisamos ser menos musical e mais adorador. Eu sei exatamente o poder que a música tem sobre nós. Eu conheço música desde criança, eu sei exatamente o que a música é capaz de fazer. A música, inclusive, é capaz de mexer com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Mas nós precisamos ser adorador. Nós precisamos pedir, Pai, se eu tenho sido musical, em nome de Jesus, eu quero ser adorador. Eu quero te adorar de verdade. Eu quero demonstrar o meu amor a ti de forma verdadeira. E falando sobre isso, eu queria falar que a adoração ela é o que sai do Espírito e é verdadeiro. Existe um versículo lá em João 4, 24. Abra a Bíblia de vocês também. Ele sempre é falado sobre adoração. Mas ele é algo que tem que trazer muito a nossa reflexão. João 4, 24. Começando do 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo é muito conhecido, mas uma das coisas que me impacta toda vez que eu leio é saber que o Pai procura. Você não procura algo que está facilmente ao alcance das tuas vistas. Você não procura algo que você olha, por exemplo, não tem como eu procurar aquela cadeira porque ela está na minha frente. Você procura algo que você não está vendo. Você procura algo que você perdeu. E toda vez que eu leio isso, eu fico impactada pensando assim, cara, que coisa doida. Deus procura adoradores. Ou seja, ele olha e não acha. Ele olha e não vê. Ele procura. E toda vez que eu leio isso, eu falo assim, Senhor, misericórdia, me acha. Dá vontade de pular e falar, ei, eu tô aqui. Me acha, pelo amor de Deus. E esse tem que ser o nosso sentimento. Esse tem que ser a começar pela minha vida e pela vida de vocês. Que ele vai procurar outros adoradores, ele vai procurar mais adoradores, mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu sou adoradora. Ele vai procurar outros, mas ele vai contar comigo, porque eu sou adoradora. Ele vai olhar para a terra e vai me achar. Ele vai olhar para as certas e vai me achar. Ele pode procurar outros, ele vai procurar em outras igrejas, em outros lugares, mas aqui, o meu lugar de adoradora, a pedra não vai clamar no meu lugar. A adoração vai fluir de dentro de mim, eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. E é isso que tem que ser o nosso pensamento. E o outro é que fala que é em espírito e em verdade.
Se Deus ele procura uma adoração em espírito e em verdade, é porque existe adoração em emoção e na mentira. E a música tem esse poder também. A música mexe com os teus sentimentos, ela mexe com as tuas emoções. E se você não tem uma vida devocional, se você não tem uma vida de intimidade, se você acha que te faz adorador porque você vem para o culto e adora 30 minutos, vai para casa e vive como se Deus não existisse, cara, isso mexe com as tuas emoções. Mas existe uma chance muito grande de quando você acha que a presença de Deus que você está sentindo aqui é emoção. Porque você não sente adoração se você não adora se você não é adorador. Você canta música. Você precisa ser um adorador. E a única coisa que nos habilita a ser adorador é a nossa vida devocional. A única coisa que nos habilita a ser adorador é ter intimidade com o Pai. Quando eu era mais nova, eu era crítica em potencial. Por sempre conhecer música, cara, eu não sei o que é dó, o que é fá, o que é sustenido, eu não sei. Mas se der uma nota errada, eu sei que tá errada. Não sei? Se der uma nota errada, tipo assim, eu já dá aquele, sabe? Mas eu não sei o que eles erraram, mas eu sei que erraram. Não sei o quê. E eu sempre tive muito... E isso foi um dom que Deus me deu a nossa família. Eu nunca fiz aula de canto, eu sempre soube fazer harmonia de voz, variação de voz, sem ter estudado, porque Deus me deu esse dom. Eu nunca precisei, assim... Preciso estudar, porque eu vivo rouca. Mas... Deus, ele deu esse dom, esse conhecimento pra gente, música, e isso fez com que, infelizmente, eu fosse uma crítica em potencial. Eu não conseguia, quando você conhece muito de música, às vezes o muito conhecimento que você tem te atrapalha na adoração. Porque você conhece, você fala assim, errou, tá ruim. Ou então você vai na igreja, a irmãzinha tá cantando errado, tu, misericórdia, não tem como adorar. Tá péssimo isso. E eu era assim, gente. Isso precisou ser desconstruído em mim. Eu não conseguia adorar num ambiente onde o ministério de louvor era ruim. Eu estou sendo sincera para vocês. Eu não conseguia. Eu chegava, às vezes, meu pai ia ministrar numa igreja pequena e me levava para cantar com ele. E quando o ministério de louvor era ruim, eu falei, gente, Deus me livre. Tem qualquer coisa aqui, menos Deus. Porque eu falava, gente, como que Deus vai fazer esse troço ruim, cara? Tá nem recebendo. Eu achava, olha eu, gente, dizendo o que Deus recebe. Sabe isso? E eu precisei desconstruir isso. Para poder adorar o Pai de fato, em espírito e em verdade. Que não fosse uma adoração que viesse da minha emoção. Que não fosse aquela coisa de, ai, que música linda, nos teus braços é meu descanso. Mas que fosse uma certeza dentro de mim. A adoração, ela precisa ser uma certeza dentro de nós. Para que ela seja de fato, em espírito e em verdade. Tudo aquilo que vem do espírito é verdadeiro. Para que a gente não adore ao Senhor de mentira. Para que a gente não tenha uma vida religiosa e chegue aqui e fale, ai, que arrepio, gente, a presença. Não é nada. Não é nada, gente. A música faz isso. A música faz isso sem brincadeira nenhuma. Ouve um Legião Urbana, vê como é que tu vai ficar triste. Ouve uma música animada, vê como é que você vai ficar animada. Ouve um Kennedy, vai dar uma vontadezinha de chorar. A música faz isso, cara. Sabe, eu lembro que antigamente, 15 anos, colocava aquelas músicas do Kennedy. Caraca, o nego tava entrando e eu já tava... chorando, porque, tipo, sax. Sério, gente, o sax mexe com as emoções. Eu tô falando de alguma coisa, de coisas que são cientificamente provadas. Tanto que, por que você pode observar, adoração, só as vozes. Poderoso Deus eterno, todo mundo, santo, cantando. Quando, tipo, começa a subir Gabrielzinho, começa a subir na bateria, todo mundo, ó. Porque, cara, isso é a música. A música faz isso. Eu, então, né, pulo pra caraca. Se tem uma pessoa que sente a música, sou eu. Cara, a música, ela tem esse poder. Sabe, às vezes a bateria vai subindo, você vai subindo junto. Sabe, às vezes se você gosta de um determinado instrumento, guitarra, você, nossa, olha esse solo, me arrepiei toda, que sinistro. Aí, às vezes, o que é música, você está confundindo com presença de Deus. Mas se você não tem contato com Deus diariamente, se você não tem vida devocional, se você não tem intimidade, me desculpa, mas é a emoção que está te tocando. Não é no espírito. E a tua adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade. O outro tópico eu já falei um pouco sobre o louvor, a adoração, ela não é sobre você e os seus gostos pessoais. E entra nessa parte que eu estou falando que eu tive que me desconstruir. É muito difícil, assim, às vezes, você... Por exemplo, eu lembro que antes desses 5 anos, né, que a gente tem vivido, graças a Deus, a gente tem vivido uma metanoia de adoração aqui maravilhosa. Mas antes, eu lembro que quando eu comecei a ministrar louvor, eu ficava desesperada, porque eu pensava assim, caraca, eu tenho que ter uma palavra para falar para a igreja. Eu preciso falar
eu preciso falar sobre promessa, a galera tá passando perrengue. Vale sempre cola. Geral tá no Vale, por quem não tá no Vale? E eu ficava assim, pensando em músicas desse tipo. E eu ficava maluca em casa a semana que eu ia ministrar. Maluca, porque eu ficava pensando em alimento. Tem que alimentar o povo, tem que alimentar o povo, tem que alimentar o povo. Eu ficava doida. E, cara, é muito mais difícil agradar os homens do que agradar a Deus. Você pode ter certeza disso. Você vai ter muita mais dificuldade para agradar os homens, as pessoas, do que agradar a Deus. Porque o Pai, ele conhece o teu coração. Ele conhece as intenções que há dentro de nós. E eu lembro que eu ficava doida. Falei, caraca, cara, não tem que cantar essa música e tal, não sei o quê. E eu ficava doida, achando que eu tinha que agradar as pessoas. Que eu tinha que ajudar as pessoas a adorar, mas que elas adorassem o que elas queriam adorar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Adoração é você exaltar o nome do teu Pai. E às vezes eu acho engraçado que eu já ouvi gente falar assim, é porque eu não gosto. Fica muito tempo repetindo santo. Mano, tu vai pro lugar errado. Porque se tu ler Apocalipse, cara, se eu fosse tu, então eu partia pra baixo. Porque em cima é santo, direto santo. Ponto. Então, assim, esse negócio muito repetitivo. Amor, reveja teu plano. Ainda dá tempo. Porque lá em cima é isso. A vida de adoração é essa. E a gente precisou, eu repito, não que seja errado. Então não posso pedir meu milagre? Você pode. Mas Deus, ele te ama tanto que quando você está declarando o quanto ele é santo, ele, que lindo, olha lá, falando que ele é santo. Toma, tua bênção. Gente, sério. Olha que coisa linda, exaltando meu nome, não está nem preocupado, tá dura pra caraca. Mas só está dizendo que eu sou santo, que tudo que eu faço é bom. Sabe, Deus, olha, isso agrada muito mais o coração do Pai do que você ficar igual uma criança. Eu quero, meu milagre, minha promessa que não chega. Vou sair da igreja. Cadê? Não tá nem aí para tua graça. E Deus, ele faz tudo para nós, assim, de forma tão perfeita. E eu estou falando de algo, gente, que eu não estou falando de algo que está no papel. Eu estou falando de algo que nós aqui na igreja, que eu tenho vivido. Depois que eu parei com esse negócio de pedir, sabe? De só pedir, comecei a exaltar o nome do Pai. Gente, quanta coisa tem acontecido na minha vida. O Igor, no livro Metanoia, ele fala sobre isso. Que adoração é código. Existem códigos para você acessar o céu. E a adoração, ela é isso. Você acessa a sala do trono através da adoração. Tu tem um contato de estar face a face com o Pai e você quer ficar no superficial pedindo pelas tuas coisas materiais. E Deus quer te dar uma infinidade de coisas. E não é sobre os nossos gostos pessoais. Tipo assim, eu odiei o louvor hoje, não cantou aquela música que eu gosto. Foi pra tu? É pra te agradar? Cara, eu lembro de uma vez que eu tava aqui ministrando louvor e tal. E, cara, normal, tem vezes que a parada é tipo, assim como pregação. Às vezes você tá pregando, você tá adorando, você sente o céu descer. Às vezes você sente que a parada tá meio travada, né? Tipo, tu sente meio que, não vai, mano, você não vai. E isso acontece na adoração, na pregação, acontece. Eu acho que isso acontece, sei lá, acho que além do mundo espiritual, isso acontece muito pro Pai mostrar a nossa humanidade também. Quem faz é Ele. Ponto. A hora que Ele quer. Eu lembro que uma vez eu estava aqui, e aí ministrei louvor, aí saí assim, falei, caraca, foi horrível. Cruz credo. Deus me livre. Aí saí cá, reclamando pra caraca. Horroroso. Geral errou, fluiu nada. E andando, até lá na frente. Horrível. Quando eu cheguei ali na porta da igreja ali, o Espírito Santo falou assim, quem é você para dizer o que flui ou o que não flui de uma adoração que não é para você? Voltei pro banheiro chorando pra caraca. Então, meu irmão fora de Deus. Falei, caraca. E a gente precisa parar com isso, cara. A gente, do mundo espiritual, a gente não vê quase nada. A gente vê o que Deus, pela bondade dele, permite que a gente veja. Mas o mundo espiritual trabalha de uma forma que não está ao alcance das nossas vistas. A gente tem que parar com esse negócio de que não fluiu. Não cantou a música que eu gosto. Não foi daquele jeito. Cantou Acende um Fogo, aguento mais. Cara, a gente tem que parar com isso. Eu já falei uma vez sobre isso também não Plantados. Eu lembro que uma vez a gente foi ver o Cirilo em Olaria. E é uma das coisas também, uma das metanoias que eu não coloquei, mas que o Pai me lembrou agora.
que a gente precisa, além da gente precisar ser menos musical e ser mais adorador, a gente precisa também ser menos idólatra e mais adorador. Sabe? Porque às vezes a gente também é muito idólatra. Às vezes eu vou subir aqui hoje, vou cantar Santo Espírito, tá? Enjoei. Aí vem a Laura, Santo, caraca, o Sirita. Sabe? Às vezes, porque é a Laura que tá cantando. Sério, gente, isso acontece. E eu digo isso porque eu lembro que a gente, quando foi no Dunamis Weekend ano passado, eu pude ver isso. Cantando Santo Espírito, enjoei dessa música, não sei. Quando ela cantou Santo Espírito, todo mundo, Santo, eu falei, gente, às vezes a gente é muito idólatra. E eu lembro que quando eu fui, a gente soube que, o Cirilo vai estar em Olaria, e eu amo, o Cirilo é referência no meu ministério, não tem problema nenhum em você ter referência. Mas o mais importante é você saber o que é adoração. E que você adora ao Pai, você acessa a mesma sala do trono que o Cirilo. E eu lembro que a gente soube que, vamos lá. Cara, a gente foi ver Cirilo, sem brincadeira. Lá em Olaria. Eu nem sei chegar de novo lá. Foi Olaria? Não? Olinda. O que é Olaria? Eu nem sei. Olinda é por aqui. Sei lá. Você nem me corrige. Aí... Ai, gente, tá vendo? Eu poderia levar vocês para Olinda? Eu conheço Olinda? Eu levaria vocês errado. A mesma coisa na adoração, vamos ser adorador. E aí a gente foi ver o Cirilo, e cara, sem brincadeira, ele ministrou, não tô brincando, mais de 1 hora. Ele cantou 2 músicas. 2 músicas. Aí eu fiquei pensando assim, cara, se veio fã de Cirilo aqui, se lascou. Porque ele cantou 2 músicas. E o que ele fez ali foi isso. Adoração. Quer adorar, adora. Não quer adorar, mas de pé. 2 músicas. Ele cantou Tua Presença é Real e Poderoso Deus. De várias maravilhosas que ele tem. Tua Presença é Real. E, cara, e foi muito bom. Muito bom. Foi lindo. Foi que foi encher esse lugar. Gente, eu tô tipo a Marília com letra de música. E, cara, e foi muito bom. E a gente ficou conversando isso. Falou, caraca, imagina se tivesse funk. A galera que veio pra ver o Cirilo cantar. Se lascou. Viu o Cirilo adorar. Cantou 2 músicas, só mais de 1 hora, gente. Mais de 1 hora, sem brincadeira. A gente aqui, geralmente, no louvor, fica 20, 30 minutos no máximo. Cara, e ali eu fiquei pensando isso. Falei, é isso, é adoração. A gente precisa se preocupar menos com o horizontal e focar numa adoração que é vertical. É você e o Pai. Eu lembro que uma das coisas que o apóstolo Ricardo, que eu nunca mais esqueci, há 5 anos atrás, ele falou aqui na igreja, foi isso. Ele falou pra gente, vocês líderes de louvor, ministrem ao Senhor. Quem quiser vem com vocês, quem não quiser não adora. Nunca mais esqueci isso. Nunca mais. Porque é exatamente isso. A gente está aqui para adorar o Pai, a gente não está aqui para fazer show. A gente está aqui para conduzir vocês a uma adoração, mas vocês vão se vocês quiserem. Não tem como eu forçar vocês. Lá em Salmos, você vê Davi falando, ele dando comando à tua alma. Ó, minha alma, louve. Tudo que é meu, ele está falando, alma, partiu. Vamos adorar. Ele está dando comando à alma dele. Porque às vezes a gente acha que a adoração vai vir uma nuvem, ela vai chegar aqui em mim, ela vai fazer uma coceguinha em mim, aí eu vou. Ou então eu vou sentir uma brisazinha. E, cara, tudo vai da tua decisão. Hoje eu vou adorar. Hoje a pedra não clama no meu lugar. Eu vou adorar, eu sou adorador. É uma decisão tua. Não é algo que a gente vai fazer para vocês. É uma decisão de vocês, assim como salmista. Você dá comando à tua alma. Fôlego, louva ao Senhor. Alma, louva ao Senhor. E louva, e entra na sala do trono. Somos todos sacerdotes. Coloca a frase do livro Metanar. Partindo do princípio que a porta para atrairmos o céu é a adoração, eu vejo hoje em dia um foco enorme de Satanás para deturpar a verdadeira adoração, tendo o louvor como uma ferramenta poderosa de adoração. Isso está no livro Metanoia, na hora que está falando sobre o louvor. E, cara, é muito isso. Nós precisamos entender que não existe um grupo selecionado para ser sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Se você tem dúvida disso, você marca a tua Bíblia em 1 Pedro 2:5. A palavra fala que nós somos, nós, os cristãos, sacerdócio real. E uma das coisas que Satanás, que o Igor falou, uma das coisas que Satanás consegue fazer é deturpar o que é adoração, o que é louvor. Porque ele sabe que isso é a chave para muita coisa na nossa vida. E uma das coisas que Satanás conseguiu fazer é construir um muro entre os ministros e a congregação.
Tipo, não. Às vezes a gente está aqui num momento espontâneo, é como se fosse assim, deixa eles lá no momentinho deles. Cara, não. Não existe, sabe, nenhuma diferença. Eu não estou acima de vocês porque eu sou ministro de louvor. Desde que Jesus ele morreu na cruz, nós temos todos livre acesso à presença do Pai. Todos nós temos livre acesso. Nós precisamos, se ainda existe, nós precisamos desconstruir o muro que separa os ministros da congregação. Quando eu estou aqui nesse momento conduzindo vocês em adoração, eu quero que nós vamos para um lugar juntos. Eu não quero ir sozinha. Eu quero que vocês venham comigo. A gente está aqui queimando pela vida de vocês. Então nós precisamos entender, ter a consciência de que somos todos sacerdotes, destruir isso que Satanás às vezes coloca na nossa mente, de que existe uma separação dos ministros do evangelho, dos pastores, dos ministros de louvor e da congregação. Não existe esse muro. Esse muro ele foi quebrado quando o véu foi rasgado. Você tem livre acesso à presença de Deus. E para terminar, vai vindo o ministério de louvor. Último tópico. A adoração, ela nos alinha com o céu. Abre a Bíblia de vocês em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 4. Fique de pé no seu lugar. Vamos ler isso em pé. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Se você deseja viver aquilo que acontece no céu, puxe na terra a adoração que acontece no céu. Se você deseja ver o céu manifesto, cheira a cara.